Aleluia. Glória a Deus. Repetem. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus Fala. é Deus de milagres, Que Deus é para você? Deus de promessas, caminho no deserto. Onde Ele está? Luz na escuridão. Ele é luz nessa escuridão. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus de milagre, Deus de promessas. Deus que promete, mas Deus que cumpre as promessas. Amém? Boa noite. Paz seja convosco. Vamos meditar na palavra de Deus, lá em Apocalipse 2:14. Vamos seguir a continuação do que eu fiz, da pregação da última pregação que eu fiz. E nós somos Apocalipse 2:14. Amém? Amém? Amém. Todo mundo acordado? Aleluia. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos Senhor Deus, em nome de Jesus é que nós estamos aqui reunidos para cultuar a Ti, Trindade Santa. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, esse tempo para nós adorarmos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor com louvores, agora ouvi na Tua palavra. E eu creio, Espírito Santo, que o Senhor está no meio de nós. Nada de ruim prosperará contra nós. Nenhum demônio vai conseguir estar aqui influenciando ninguém. Mas o Senhor Espírito Santo, sim. Fala, Espírito Santo, aos nossos corações. Fala, Espírito Santo, à nossa mente. Tenha liberdade, Espírito Santo, para fazer como Tu queres. Este altar pertence a Ti, Senhor. O trono aqui é Teu, Senhor. Venha, fala que nós Te ouvimos. Em nome de Jesus. Amém? Se assente. A igreja está florida? Tem mais cadeira aqui, qualquer coisa, tá, Fernando? Só pegar ali. Está de pé? Pega a cadeira ali. Glória a Deus. Nós falamos sobre Balaão na vez passada e eu falei que eu ia continuar. E eu vou continuar falando sobre isso. Balaão era um profeta que ouvia a voz de Deus, um profeta que tinha visão rasgada. Ele não só ouvia, como ele via as coisas acontecendo. E o povo de Israel era um povo muito abençoado. Eles prosperavam no que eles faziam. Era um povo abençoado que não valia encantamento sobre eles. Então o rei Balaque quis contratar Balaão, o profeta, para amaldiçoar o povo de Deus. Um profeta tem o poder tanto de abençoar quanto amaldiçoar. Por isso o profeta deve ficar com a boquinha fechada e só abrir a boca quando tem certeza. E Balaque, olha, um rei ímpio, sabia disso. Que se ele conseguisse convencer aquele profeta para amaldiçoar o povo de Israel, assim ele conseguiria, porque ele tinha muito medo do povo de Israel. Quando eles estavam andando pelo deserto, viajando aquele tempo lá para chegar à terra prometida, tinha povos ao redor. E ali tinha os moabitas. E eles estavam chegando lá já em Jericó. E os moabitas querendo tirar eles dali.
tinha essa estratégia. Vamos chamar um profeta para amaldiçoar o acampamento israelita. Esse profeta foi chamado, esse profeta foi contratado. De início ele disse que não poderia, depois ele disse que iria, e ele foi, porque ele tinha os olhos gananciosos. Mas ele sabia que todo ouro e toda prata não poderia convencer Deus de amaldiçoar aquele que ele abençoou. E ele ficou andando ao redor dos israelitas, tentando achar uma brecha para entrar no acampamento, para poder inserir maldições através da brecha no acampamento. Não queria entrar, a brecha aberta. E ele foi num canto, não conseguiu, ele foi no outro, não conseguiu. Todas as vezes que ele ia lançar encantamentos sobre o povo de Israel, não saía maldição, só saía bênção. E era bênção após bênção. Então, ele viu que não dava certo. Como ele era um homem, um profeta, mas era um profeta ganancioso, provavelmente Satanás lhe deu uma estratégia. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustenta a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? O qual ensinava Balaque, ensinava o rei a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Qual foi essa cilada? Que cilada foram essas? Olha, rei, não adianta querer lançar maldição sobre esse povo. Não, a gente não acha nada neles, não tem nenhuma brecha que eu possa amaldiçoar. Nós só vamos conseguir amaldiçoar esse povo se eles em alguma coisa desobedecerem ao Deus deles. Se eles desobedecerem ao Deus dele, o Deus dele não pode sair fora da palavra. E assim sendo, o Senhor rei vai conseguir minar Israel. E o Senhor consegue dar vitória sobre Israel. Você é um profeta do bem? Você é um profeta de Deus? Hein, Pedro? É de Deus? Um homem que fala mal de Deus? Não é, né? E ele maquinando lá o que ele poderia fazer. Daí chegou para o rei e falou assim: pega umas mulheres daquele povo, os medianitas, pega lá as mulheres bonitas que tem lá, e faça que elas seduzam os homens de Israel. Assim, elas seduzindo os homens de Israel, a palavra diz que eles não podem adulterar. A palavra diz que eles não podem se prostituir. A palavra diz que eles não podem comer a comida dos ídolos. Você vai ter que fazer eles desobedecer o Deus dele. E hoje é a mesma coisa. O que o inimigo tenta fazer com o povo? Fazer desobedecer ao nosso Deus. E assim foi, assim aconteceu. Foi levado as mulheres lá, as mulheres começaram a cortejar os israelitas, mulheres bonitas. E quando eles estavam bem cortejados, quando eles estavam bem na mão delas, elas falaram assim para eles: não, nós não vamos ter nada, nada vai acontecer conosco e com vocês, nós não vamos namorar. Temos criança aqui? Nós não vamos namorar enquanto você não comer a comida dos nossos ídolos. E os homens ali de Israel querendo namorar, vendo como as mulheres eram sedutoras, eram bonitas, o que eles fizeram? Comeram da comida sacrificada aos ídolos. A Bíblia diz:
O que nós podemos comer e o que nós não podemos comer. E uma coisa que fala, nós não podemos comer comida sacrificada aos ídolos. Sim, pastora, mas se sacrificaram lá e deram para eu comer, o que eu vou fazer? Então você não sabe, você está na ignorância. Você deve abençoar e comer. Aí está o problema de muitas pessoas que comem fora num restaurante ou comem sei lá onde e não sequer abaixa a cabeça ou mesmo com o olho arregalado e abençoa a comida. E a palavra diz: abençoe antes de comer. O que aconteceu com aqueles lá? Eles comeram daquilo que era oferecido ao ídolo. O que era oferecido ao ídolo? Eles matavam animais, eles ofereciam primeiro lá ao ídolo, lá sacrificavam, depois colocavam na mesa deles e comiam. E era uma orgia, era comida e sexo. E foi isso que Balaão ensinou a Balaque. Essa é a doutrina de Balaão. Um homem que era para ensinar o povo de Deus a amar a Deus. E ensinou, deu ideias para que o povo pecasse contra Deus. Querido, se qualquer profeta chegar até você e falar para você, isso pode fazer, e a Bíblia disser que não pode fazer, ele está errado. Independente se ele é profeta, independente se ele não é profeta, independente se ele parece uma pessoa ungida ou não parece uma pessoa ungida. Se está fora da Bíblia, está errado. Ah, mas foi o meu pastor, ah, foi a minha pastora, ah, foi o apóstolo, ah, foi o padre, ah, foi não sei quem. Não importa. Está fora da Bíblia. Está desobedecendo a Deus. E quando desobedece a Deus, o que acontece? A maldição entra. Antes de eles obedecerem a Deus, antes quando eles estavam na obediência, Balaão, ele fez de tudo para amaldiçoar aquele povo e não deu certo. E depois eles mesmos, pelo desejo da carne deles, eles levaram a maldição para dentro do arraial. E a praga entrou dentro do arraial. E muitas pessoas foram mortas por causa disso. E vocês viram da vez passada, quando nós falamos sobre Balaão, que maravilhoso que foi. Sobre a nossa vida não vale encantamentos. Sobre a nossa vida não vale encantamentos. E nenhum encantamento vai chegar, nenhuma feitiçaria vai chegar, nenhuma macumbaria vai chegar, nada vai chegar, porque nós temos a proteção de Deus, nós temos o sangue de Jesus sobre nós. Mas se nós desobedecermos, e nós rejeitarmos essa proteção de Jesus, se nós rejeitarmos a viver na obediência, nós vamos nos afastando. Não é que Deus abandona ninguém. Ah, Deus me largou só, Deus não faz isso. Ah, Deus me abandonou, Deus não faz isso. As pessoas que se afastam, elas se afastam com os seus erros, elas se afastam com os seus pecados. Mas que Deus ruim, que eu peco e ele fica brabinho comigo. Nós temos Jesus, nós temos a cruz, nós temos 1 João 9. Para nós confessarmos os nossos pecados. Deus é bom, Deus é bom. Números 31. Só para... Pastor, coloca para mim. Números 31, 16. Achou? Eis que estás, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga. Houve o quê? Houve a praga entre a congregação do Senhor. Não é triste isso? Antes o profeta estava lá, tentava amaldiçoar e nada dava certo. E tentava lançar maldições e nada dava certo. Agora olha o que aconteceu. Por prevaricarem,
por causa da idolatria, por causa da carne. Olha o que aconteceu. O que nós devemos fazer, 2 Pedro 2,15. O que nós devemos fazer, queridos? Ah, mas é tão difícil, pastora, não pecar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos que pecam são destituídos da glória de Deus. Mas nós temos Jesus. Olha o valor de Jesus. Por isso eu sempre falo, até nos vídeos que eu gravo, Jesus, Jesus e Jesus. Ele nos ajuda. 2 Pedro 2,15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Ele amou o salário da injustiça. Ele profetizou por causa de dinheiro. Ele profetizou porque ele ficou, dinheiro. Quem dá mais? Dinheiro. Temos que ter cuidado com isso na igreja. Temos que ter cuidado com dinheiro. A bênção não se compra. A cura não se compra. A libertação não se compra. Jesus conquistou lá na cruz. Judas, verso 11. Vamos ver o que Deus pensa sobre isso. Ai deles. O que Deus pensa? O que Deus pensa? Ai deles. Ai de quem? Desses profetas enganadores. Ai deles. De quem? Desses falsos mestres enganadores, que se dizem mestre, mas saem da Escritura. Se dizem mestre, mas têm medo e não falam a verdade da Escritura. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro e foram destruídos na rebelião de Corá. Deixa eu ver o de baixo que fala. O 12. Aqui mesmo. Todavia esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. O 12. Esses homens, olha só, esses homens são rochas submersas. Olha o que a Bíblia diz de um falso profeta. Olha o que a Bíblia diz daqueles que enganam o povo de Deus. Olha o que a Bíblia diz daqueles que tentam lucrar com a fé das pessoas. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Fazem festa de fraternidade para engordar a si mesmo. Comendo com vocês de maneira desonrosa todo aquele que está vivendo, está no pastoreio, está ensinando e está vivendo uma vida desonrosa. Não deixa pôr a mão em você. São pastores que só cuidam de si mesmo. Em vez de pastorear as ovelhas, pastoreiam a si mesmo. Em vez de cuidar das ovelhas, estão pastoreando a si, estão cuidando de si. Em vez de cuidar, de curar as ovelhas é bom quando estão na igreja. Não cuida, não pastoreia, não coloca as mãos, não ora. Eles pastoreiam a si mesmo. Ai deles. Ai deles. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água. Do que adianta uma nuvem sem água? Se a terra está sedenta, precisando da água, que adianta uma nuvem sem água? O que adianta um profeta profetizando coisas erradas? Impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto.
2 vezes mortas, arrasadas pela raiz, arrancadas pela raiz. É isso que Deus pensa, é Bíblia. Eu falei que eu ia terminar. E o que aconteceu com Balaão? Balaão, eu acho que está... Deixa eu ver se eu marquei. Eu acho que eu não marquei. Deixa eu ver aqui números. Balaão, ele foi morto. Por causa disso, ele foi morto à espada. Porque ele fez isso, eu já acho que. Cadê? Já aparece. Números 31, 7. Não, 31, 8. No 7 fala assim: lutaram então contra o Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Riquém, Sur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Isso é que sobra para os falsos profetas. É isso que sobra para aqueles que estão pastoreando a si mesmo. O que aconteceu com os medianitas por ter enganado o povo de Deus e ter morrido tantas pessoas? O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos medianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Moisés, se vingue dos medianitas, depois você vai morrer. Depois você não vai entrar na terra e você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: arme algum dos homens para irem à guerra contra os medianitas, executarem a vingança do Senhor contra eles. Por quê? Porque Deus ficou bravo. Por quê? Porque Balaão foi lá e ensinou a Balaque como infiltrar a praga no meio do exército, no meio do povo, no meio da família, no meio de todos. Porque quando aquele homem pecou, aqueles homens pecaram, a maldição, a praga entrou em todos. Qual a voz que você está ouvindo? A voz dos profetas ou a voz de Deus? Só ouve a voz do profeta quando você saber que a voz do profeta é a voz de Deus. Não adianta um profeta chegar e falar: eis que diz o Senhor. Eis que diz o Senhor, está escrito na Bíblia? Tem respaldo na Bíblia? Se não tem, ai deles. E o pior que ai de quem ouvir, e ai de quem praticar as coisas que eles ensinam. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que era pecado continua sendo pecado. Não mudou. Os tempos estão passando, as leis estão mudando, mas pecado continua sendo pecado. Os pastores e os profetas é para avisar o povo do erro e do engano, para eles se voltarem para Deus. O nosso compromisso é ensinar a verdade de Deus para fazer o povo voltar para Deus. Aquele que está em pecado, ensiná-los que não peques. Amém? E ensinar que existe um Deus perdoador, mas de dele não se zomba, de dele não se escarnece. Ele disse que idolatria é pecado e idolatria é pecado. Ele diz que idolatria faz entrar maldição e continua igual. Idolatria entra maldição. E idolatria não é só ficar na frente de uma imagem orando ou rezando por ela. Existem vários tipos de idolatria. Amém? Baixe sua cabeça, então, e vamos orar. Pense nessas palavras, pense no que foi dito nessa pregação, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, a sua palavra tem que ser falada, a sua palavra tem que ser pregada, a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos aprender a ouvir a tua voz, Senhor.
A tua voz que é verdadeira, que é poderosa, que não tem engano. Se nós seguirmos a tua voz, nós sabemos que tudo começará a ir bem para nós, Senhor. Quando nós saímos, Senhor, fora do teu querer, quando nós saímos fora da tua vontade, não é o Senhor que nos retira, somos nós que saímos. Papai, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Como a tua palavra diz em 1 João 9, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nos perdoa quando nós ouvimos, ficamos muito mais interessados na voz profética do que da voz do Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando falava, tem um profeta lá nós corríamos, Senhor, para ver o que o profeta falava. Sendo que o Senhor tem a palavra viva, poderosa e verdadeira, Senhor. Viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Toca, Senhor, nessa congregação. Toca, Senhor, em nós. Toca nesse povo, Senhor. Porque se nós fizermos alguma coisa que te entristeceu, que entrou maldição, que essa maldição saia em nome de Jesus. E nós vamos continuar dizendo sobre a nossa vida não vale encantamentos. Sobre a nossa casa não vale encantamentos. Sobre nós não vale feitiçaria, não vale macumbaria, não vale nada dessas coisas. Porque o Senhor é que nos guarda. O Senhor é que nos cobre. O Senhor é o nosso Deus. E nós não precisamos de outro e nem queremos outro. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Amém?